Sabe cantar, parece o Senna, lembra do Senna o Senna do Pânico, que ele sabia cantar todos os hinos de cor. Era um negócio, era um fenômeno. Mas eu lembro do começo do Mirassol, por causa do Mirassol. Bom, o assunto agora é justamente o Mirassol, porque temos na linha o treinador do Mirassol e muito identificado, inclusive, com essa história recente dessa equipe do interior de São Paulo, que vem se estruturando e promete ter um 2023 aí muito bom, jogando uma Série B, jogando a Série A1 do Campeonato Paulista, e a gente está em contato aqui com o Ricardo Catalá, que é treinador do Mirassol, voltou no início e meados de 2022, essa temporada segue por lá para comandar aí esse time num momento importante, que pode ser um ano muito bom aí pro time do Mirassol. Tudo bem, Catalá? Um abraço pra você, é um prazer recebê-lo aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Como é que tá? Boa noite, é um prazerzão poder bater um papo com vocês. Espero que a gente possa aí de alguma forma dividir um pouquinho do que a gente tem vivido aqui no clube. Realmente 2022 foi mais um ano especial na história do clube. A gente espera construir um 2023 tão bonito como foi esse ano de 22. E você, como que você se sente no Mirassol? Porque foi um clube que acabou te projetando, você rodou um pouquinho e tal, fez outros trabalhos, mas me parece que é uma junção aí, uma combinação muito boa, né? Você e o Mirassol em Catalá. Sim, eu tenho de fato uma identificação enorme com o clube, minha família ama a cidade, está bem estabelecida aqui. O motivo pelo qual eu retornei ao clube é justamente acreditar no projeto, entender que aqui estão pessoas muito competentes, sérias, que desejam fazer com que o clube se torne não somente o clube do coração dos mirassolenses, mas de toda a região, que a região possa ter um clube consistente, que represente a região, essa região de São Paulo bem, com jogos bacanas, com futebol atraente, com um centro de treinamento referência. Então eu vejo o Mirassol muito com ideias muito parecidas com as que eu tenho sobre o que é fazer futebol de forma séria, honesta e correta. Muda muito o time de 2022 para 2023, pelo menos por enquanto? Vocês conseguem manter uma base ou buscaram até uma reformulação por conta dessa mudança de patamar de divisão? Como é que tá essa preparação e o que você tem à disposição nesse momento, Catalá? Mudou bastante, sim. Nós mantivemos poucos jogadores. Foi necessária essa mudança, não porque aqueles que estavam aqui não poderiam corresponder em relação à Série B, mas o clube olhou para o que o mercado já fez e procurou um caminho diferente. Muitos clubes conseguem acesso e constroem aquela sensação de dívida / gratidão com os jogadores e às vezes não toma todas as decisões racionais, e o clube procurou fazer isso. A gente está reconstruindo o elenco, reconstruindo a equipe, então esse início de ano tende a ser um ano um pouco mais complicado em função da remontagem, porém a gente entende que os nomes que vieram eles têm condição de representar bem a instituição em todas as competições que nós jogaremos em 2023. Catalá, boa noite, Gustavo Soler aqui, prazer estar batendo esse papo com você. Catalá, logo na primeira rodada do Campeonato Paulista, que já é, né, o estadual mais forte que temos em atividade no país, o Mirassol logo de cara já vai pegar um dos 4 grandes do estado, né, já tem pela frente o Santos Futebol Clube fora de casa. Como que está sendo a preparação do Mirassol, né, uma preparação diferente por causa do cenário do final da Copa do Mundo, os estaduais começando um pouco mais cedo, né, os clubes já se reapresentando no final do ano. Como que está sendo o trabalho do Mirassol e principalmente também como vocês vão administrar, né, o período da festa de Natal, festa do Ano Novo, terá folga para o elenco do Mirassol? Como que vai funcionar esse período de treinamentos até a retomada já em janeiro de 23? De fato mais um ano atípico, né? Nós tivemos anos atípicos recentemente em função de Covid e agora em função da Copa do Mundo. Então mais uma maneira do treinador brasileiro demonstrar o quanto ele é bom, se reinventar e ser criativo para poder montar a equipe e fazer com que esse trabalho que se inicia agora não seja perdido nessa época do ano.
Nós, em particular, pararemos somente 24 e 25, 31 e 1. Então, a gente segue trabalhando entre as duas datas festivas. A gente entende que essa é a melhor forma de aproveitar o curto espaço de tempo que nós vamos ter para incutir as ideias, até porque os primeiros 10 jogos serão em 30 dias. Nós vamos jogar 10 vezes em 30 dias. Então, nesse espaço de 10 jogos em 30 dias, não há período para treino. Você está recuperando e se deslocando para o próximo jogo. Então, a gente entende que fazer tudo o que é possível nesse primeiro momento para preparar bem a equipe faz sentido. Os jogadores já vieram sabendo que nós teríamos essa programação de final de ano e mais uma vez o Mirassol escolhe bem o perfil dos jogadores, um perfil pessoal muito bom. Então, nós não tivemos nenhum tipo de problema em relação à aceitação dos atletas sobre essa logística de final de ano. E com relação, né, também, como você destacou, né, Catalá, que o clube terá 2 dias de descanso para o Natal, 2 dias de descanso para o Ano Novo, e essa loucura que serão 10 jogos seguidos já no primeiro mês do ano, né? No Campeonato Paulista, essa estreia contra o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro, depois vocês jogam em casa contra a Inter de Limeira, pegam o Botafogo fora de casa pela terceira rodada do Paulista, na quarta recebem o São Bernardo aí em Mirassol, já na quinta rodada do estadual, no fim de semana 28, 29, o Mirassol joga em casa com... na verdade esse jogo deve ser adiado para algum outro momento, porque, né, o Palmeiras estará na disputa da final da Supercopa do Brasil, mas enfim, são 5 rodadas com 2 grandes pela frente e algumas viagens, principalmente logo na estreia contra o Santos, né, uma viagem que pode ser desgastante. Como é que vocês olham também essa situação das viagens, onde o Mirassol terá que se deslocar ao longo do Campeonato Paulista? Ontem a gente entrevistou o Mazola Júnior da Portuguesa, e a Portuguesa só fará um deslocamento muito grande exatamente quando forem pegar vocês na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Então, como está funcionando esse processo? Como que vocês, tanto a comissão técnica e a diretoria do Mirassol, estão acompanhando essa trajetória dentro do Campeonato Paulista, onde os deslocamentos serão um pouco maiores do que alguns outros clubes? O clube sempre teve um cuidado grande com isso. Muito provavelmente na estreia a gente viaja 2 dias antes para poder... É uma viagem realmente muito longa, muito desgastante. Você tem 2 trechos de estrada distintos e o último deles pode se tornar imprevisível em função de mau tempo, excesso de veículos. É uma época de férias ainda, muita gente subindo e descendo para a praia. Então a gente deve viajar 2 dias antes. Mas para as outras partidas a gente não tem escolha, a não ser quando a gente for jogar 2 fora de casa, que a gente consegue casar a viagem. A gente vai ter que sempre ir e voltar, e aí a gente está falando aí quase sempre de 1.000 quilômetros entre ida e volta. O que o clube pode fazer é o que o clube tem feito, investindo em equipamentos de recuperação, bons hotéis, bons ônibus para deslocamento. Então o clube hoje oferece as condições para que a gente possa, de alguma forma, minimizar o impacto dessa logística, porque não existe nenhuma outra forma de fazer isso. É inviável para um clube do nosso tamanho fazer os deslocamentos em avião, e muitas vezes o deslocamento em avião, o período que você tem que chegar antes no aeroporto, o deslocamento, depois a retirada da bagagem, mais ainda algum trecho de ônibus, acaba que fica elas por elas em relação ao tempo de deslocamento. No ônibus, com conforto, o jogador entra, deita, dorme, descansa, faz uma bota de recuperação. Então o clube investiu em equipamento, em logística, bons hotéis, para que a gente possa minimizar o impacto desses deslocamentos longos. Catalá, muito boa noite. Obrigado novamente por nos atender. Aqui é o Bruno. Eu queria te perguntar, porque esse ano deve ser provavelmente o ano mais importante da história do Mirassol em termos de competições, né? Mais uma vez na Copa do Brasil, depois de fazer bonito na última edição. Temos também a Série B e esse Paulistão abrindo a temporada. Eu queria saber de você o quão importante é o desempenho no Paulistão. Qual o tamanho do Paulistão nessa temporada, que já é gigante para o Mirassol, mas por que essa competição vai ter que ter uma atenção especial? O que você pensa para esse Campeonato Paulista, pensando, claro, numa temporada que será gigante para o Mirassol em termos de competição e de calendário muito extenso, coisa que a cada ano o Mirassol vai conquistando voos maiores, né? Sim, eu penso que
Nós não podemos olhar para a Série B agora, até porque ela é um campeonato que começa depois. Nossa Copa do Mundo, vamos dizer assim, é o Campeonato Paulista, e é dessa forma que a gente tem que encarar. Apesar do Mirassol ter performado bem no Paulista nos últimos anos, nós não nos esquecemos que somos um clube do interior, que temos um poderio financeiro abaixo das outras equipes, e que a gente precisa fazer um campeonato muito sério. A gente sempre entra no Campeonato Paulista levando em consideração que nós lutaremos para classificar, mas não podemos nos omitir da possibilidade do descenso, porque um clube do interior sempre precisa conviver com esses dois cenários. O formato do campeonato, inclusive, permite que às vezes você chegue na última rodada brigando para classificar ou para não cair em função de pontuação. Então, é um campeonato muito equilibrado. Então, a nossa visão é competir da melhor forma possível, nos preparar bem, nos preparar da melhor forma, entender que começar bem numa dinâmica positiva é muito importante, porque te traz uma série de elementos, sobretudo emocionais, de confiança, psicológicos, que serão o carro-chefe para esses pequenos ajustes que serão feitos entre essas 10 primeiras partidas, que praticamente resolve o campeonato. Então, em 10 partidas, em 30 dias, você resolve se você vai brigar em cima ou embaixo. A gente precisa investir muito bem o tempo que vai ter de preparação para entrar da melhor forma possível e entrar numa dinâmica positiva na competição para poder que os resultados sejam o condutor desse processo. Ô, Catalá, você é um técnico ainda jovem, né, com 40 anos e ainda com uma carreira curta dentro do futebol, pelo menos como técnico profissional, e chama atenção, claro, essa sua ligação com o Mirassol. E aí eu queria saber de você, porque você treinou ali o Mirassol entre 2019 e 2020, e aí você acerta com o Guarani. E aí passa por São Bernardo, Operário, e agora volta para o Mirassol. As experiências que você teve nos outros times... talvez coloque você agora com uma mentalidade de imaginar uma sequência, uma longevidade no Mirassol por conta da estrutura que o clube proporciona, do momento em que vive, podendo crescer ainda mais no cenário nacional, e acho que hoje todo treinador gostaria de ter um tempo de trabalho para implementar filosofia, para virar ali até uma figura de comando dentro do clube, com relação a perfil de jogador e tudo mais. Depois dessas passagens por outros clubes, esse retorno ao Mirassol, você imagina agora uma carreira longeva dentro do próprio time? Essa sim, lógico que é um objetivo de todos nós, e nós defendemos que os trabalhos sejam longos, que sejam mais duradouros. Esse é um dos motivos também pelo qual eu retornei. Quando eu tive a minha primeira passagem no clube, me foi pedido mudar o jeito do clube de jogar e de fazer futebol. Eu vinha de 13 anos em clubes com mentalidade de governança corporativa, com processos bem estabelecidos, e incutir toda essa mentalidade dentro do clube gerou muito desgaste, porque quando você muda, você tira todo mundo da zona de conforto. Então eu entendia que naquele momento o meu primeiro ciclo estava encerrado e que eu tinha dado a minha parcela de contribuição para que o clube pudesse olhar futebol de uma forma diferente. Assim foi feito. E foi muito positivo para mim vivenciar essas outras experiências, foram agregadoras de crescimento, me proporcionaram a possibilidade de ser campeão em outras realidades. Isso também é importante para poder trazer isso para essa nova passagem. Voltar sendo campeão aqui também acho que é uma forma de demonstrar que essas experiências fora também ajudaram no crescimento. E hoje eu estou muito sereno em relação ao futuro. Acho que quando você fica olhando muito para o futuro, você esquece de cuidar daquilo que é realmente importante. O importante para nós é o Campeonato Paulista, que é a primeira competição que a gente tem para disputar. Eu estou imerso na finalização da montagem do elenco, na preparação, para que a gente possa fazer um ano realmente especial, e espero que a gente comece um ano com a energia boa que terminou 2022 e possa fazer um ano muito legal para o clube e para toda a nossa região.
Catalá, agora com relação à formação do elenco do Mirassol para a próxima temporada, né? Entre retornos de jogadores que estavam emprestados para outros clubes e contratações, por enquanto, se tiver errado nesse número, por favor me corrija, por enquanto são 13 nomes, né, que estão chegando para essa temporada de 2023. Se forem realmente esses 13 nomes, como que está a lista do Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista, tendo em vista também que nesse ano de 2022 o Mirassol apresentou bons jogadores também na disputa da Copa São Paulo, então já queria saber, tem algum atleta ano passado da Copinha que vai completar o time de cima na lista A ou na lista B? Como que está a montagem do elenco do Mirassol, por favor? Sim, a gente, na minha primeira passagem, essa foi uma das coisas que a gente atribuiu importância e peso, que era estender a ideia de jogo do profissional para a base, para que a gente pudesse se consolidar como clube formador. Mirassol nos últimos anos, talvez, eu não tenho todos os dados, mas olhando de fora, no período em que eu estive, nos últimos anos, seguramente do interior foi um dos clubes que mais vendeu atletas, oriundos de suas categorias de base. Então essa é uma demonstração que em curto período a gente conseguiu colher os frutos. Mirassol vai continuar promovendo atletas da base. Hoje nós temos aí já um atleta que terminou seu ciclo no Sub-20, que é o Cauã. É um menino que eu lancei com 16 anos, em 2019, na Copa Paulista de 2019. É o jogador mais jovem da história do Mirassol a jogar como profissional. E esse atleta hoje está consolidado, nos ajudou na campanha da Série C, do título e do acesso, e fará parte do elenco, obviamente. E os outros que estarão na Taça São Paulo, a nossa sede é muito próxima, eu vou ter condição de acompanhar os jogos de perto. A gente já tem um segmento desses jogadores, porque a gente sempre treina no mesmo período, para que a gente possa, de alguma forma, estar conectando os trabalhos entre a categoria Sub-20 e o profissional. Então eu entendo que hoje a identidade do Mirassol é promover atletas, formar eles com qualidade, colocar eles no mercado de maneira cuidadosa, para que a gente possa fazer com que esses jogadores deem esse salto, que ele é muito bruto, é um salto difícil de dar, de maneira suave, que eles possam ser absorvidos pelo mercado e o Mirassol possa colher os frutos esportivos e financeiros desse processo de formação, desenvolvimento, até que os atletas estejam na categoria de cima. Muito bom, tá aí Ricardo Catalá, técnico do Mirassol, conversando com a gente. Catalá, boa temporada pra você, boa preparação pro seu time, que seja um grande ano pra você e pro Mirassol. Muito obrigado pela entrevista aqui nos Donos da Bola. Eu que agradeço, foi um prazer poder ter participado, estou sempre à disposição. Um grande abraço, ótimas festas, um 2023 repleto de saúde, amor e paz. Valeu, Catalá, um abraço. Valeu.